Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Próximo aspecto dessa novidade de vida que Paulo está revelando para a gente, é que Deus nos deu uma nova posição em Cristo. A Bíblia vai dizer que a nossa condição antes de encontrarmos Jesus era de condenados e separados de Deus. A Bíblia vai dizer que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. É interessante isso, a gente não tem essa dimensão. Por causa dos nossos pecados, a gente não consegue chegar perto de Deus. Tem um muro, tem uma barreira que nos separa. Por causa dos nossos pecados, nós que, na intenção do Pai, quer que sejamos filhos amados dele na sua casa, não podemos entrar à presença de Deus, porque os nossos pecados impedem essa comunhão. Até as nossas orações são impedidas. É interessante isso. Por quê? Porque os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. E aí Paulo vai dizer o seguinte, olha, quando Jesus entra na nossa vida, quando ele entrou na minha vida, ele me deu uma nova condição. Se antes eu tinha uma barreira, um muro que me separava, e se antes eu estava separado de Deus, agora em Cristo ele me reconciliou. Mais abaixo nesse texto ele vai dizer assim, nós que éramos por natureza inimigos de Deus. A gente diz, eu nunca fui inimigo de Deus. Mas os nossos atos, as nossas palavras, os nossos gestos, a nossa maneira de ser, denunciavam a nossa maneira de viver, denunciava que nós éramos inimigos de Deus, porque estávamos afastados de Deus e estávamos praticando tudo que era contra o propósito de Deus. E sem perceber, nós seguimos o curso desse mundo, que lá em Efésios capítulo 2, Paulo vai dizer que é dominado pelo príncipe das potestades do ar, o inimigo de Deus. E quando nós mentíamos, não é? Deus vai dizer, olha, vocês têm um pai. Quem é o pai da mentira? É o diabo. E aí ele vai dizer assim, mas quando Jesus veio, ele nos transformou de inimigos em amigos. Ele nos reconciliou com ele e nos deu uma nova posição. E é interessante isso, porque a gente não imagina o que significa essa reconciliação. A Bíblia vai dizer que por causa daquilo que Jesus fez na cruz do Calvário, você hoje tem livre acesso à sala do trono de Deus. A sala do trono está aberta, você entra a hora que você quiser. A palavra de Deus vai dizer que por causa daquilo que Jesus fez por mim e por você, você pode se assentar em Cristo Jesus nos lugares celestiais. Sabe qual é a visão, a ilustração que eu tenho em minha mente? Já falei para você que eu vou lendo a Bíblia, né? E eu vou imaginando aqui na minha cabeça para poder entender. Eu imagino assim, né? Deus Todo-Poderoso sentado no seu trono. Jesus está sentado ao seu lado, à direita do Pai, diz assim a Bíblia. E aí eu, o menorzinho, você, o menorzinho, nós, os menorzinhos de todos da terra, né? Nós chegamos a hora que quisermos na casa do Pai, na sala do trono.
E aí a gente vai e pode sentar no colo do Deus Todo-Poderoso. É interessante esse negócio de ser vô. Quem é vô aqui? Levanta a mão, quero ver. É interessante esse negócio de ser vô, né? Porque não importa quem seja você, quando chega o teu neto, né? Ele é dono da casa. Não é verdade isso? Ele é dono do controle de televisão, ele é dono do quarto. Eu tenho uma cadeira no meu quarto, onde eu gosto de sentar na cadeira. E aí chega o meu neto lá e diz, vovô, deita na cama porque essa cadeira é minha, eu vou sentar aqui. Eu digo, mas essa cadeira é minha, rapaz. Ele dá risada, senta na cadeira e não está nem aí, né? Quando eu olho para essa ilustração daquilo que Paulo está falando ali, essa verdade que Paulo está falando, eu vejo essa ilustração, eu vejo o menorzinho de todos, chegando na sala do trono, porque eu fui reconciliado com Deus em Cristo Jesus. Eu entro na sala do trono, eu sento no colo do Pai, eu abro o meu coração para Ele, e eu sou recebido por esse amor que nos constrange. E Paulo está dizendo para a gente assim, olha, você tem uma nova posição em Cristo Jesus. Você agora é o filho amado que entra na casa do Pai. Você tem livre acesso. Os anjos do Senhor se acampam ao redor de você porque o Pai mandou. Todos os exércitos celestiais estão em movimento porque você é filho do Rei. É tão tremendo isso, é tão tremendo, porque quando Paulo vai ensinar, ou quando o autor de Hebreus vai ensinar, melhor dizendo, a respeito do ministério dos anjos, ele vai dizer algumas coisas que são interessantes e parecem grandes demais, assim, que eles são ministros de Deus a nosso favor. Os anjos foram criados por Deus para os seus propósitos, mas Deus pegou todos os exércitos celestiais e disse, agora vocês vão ministrar a favor dos meus filhinhos. E eles estão aqui, pairando, nesse lugar. Então onde você vai? Vai à frente. Por quê? Porque você foi reconciliado com Cristo Jesus. Essa é a minha posição. Essa é a sua posição em Cristo Jesus. E Paulo está dizendo, que coisa tremenda. E se não parasse aí, porque nós fomos reconciliados com Cristo Jesus, os nossos nomes estão escritos no livro da vida. E no dia do juízo de Deus, Ele vai ler se o nosso nome está lá. E quando Ele vê todos os nossos pecados, porque somos pecadores, Ele vai dizer, o sangue do meu filho já cobriu cada um desses pecados. E mais, porque nós temos essa posição em Cristo, Deus abriu as janelas dos céus, derramou o seu Espírito sobre nós, e Ele deu dons aos homens, diz a Bíblia. Ele derramou os dons do Espírito Santo, sinais da graça de Deus sobre a nossa vida, e eles estão se manifestando. E se você achasse pouco, a gente vai encontrar Jesus dizendo aos seus apóstolos, o Pai decidiu dar a vocês o seu reino. O reino de Deus, Ele decidiu dar para a gente. Essa é a nossa posição em Cristo Jesus.